A gente começa então mostrando o anúncio do São Paulo da demissão do Hernan Crespo. Vamos lá. Mostra aí o anúncio do São Paulo, então, pelas redes sociais. O Rogério Ceni de volta ao São Paulo. Na verdade, essa nota aí falando do Rogério Ceni como novo treinador, né? O Rogério Ceni é o novo treinador de São Paulo Futebol Clube. O técnico acertou seu retorno ao clube. O vínculo é até dezembro de 2022. Rogério Ceni já fez questão de ter o primeiro contato com o elenco são paulino. Pretende comandar a equipe já na partida desta quinta-feira, às 7 horas da noite, no Morumbi, contra o Ceará. Até então aí a gente tem esse anúncio do Rogério Ceni. E olha as aspas do Júlio Casares, presidente do São Paulo, em relação ao Hernan Crespo demitido. Abre aspas, precisávamos tomar uma decisão rápida e indo ao encontro do diagnóstico do departamento de futebol, a opção correta era o Rogério Ceni. Já havia deixado claro que em caso de vacância no cargo, seria a primeira alternativa se estivesse livre no mercado. Como bom São Paulino que é, não precisou de mais de 15 minutos para acertar. Ele encarou esse convite como uma convocação, até por se sentir em casa. Ele quis começar o trabalho imediatamente. Aproveito a oportunidade para agradecer ao Hernan Crespo e sua comissão pelo serviço prestado, dedicação e título do Campeonato Paulista. E a gente já vai direto para o Morumbi também. Rogério Ceni foi rápido e nós também estamos sendo bem rápidos aqui nesse início de Sport Center. Vamos para o Morumbi, porque o Eduardo Afonso também já está por lá e foi uma tarde bem agitada também para o Edu. Ô Edu, fala aí pra gente então, teve hoje o anúncio do Hernan Crespo fora, a chegada do Rogério Ceni e o Rogério Ceni já no Morumbi fazendo esse treinamento com os jogadores. Bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Grande abraço. Hoffman, Zupac, fã de esportes. Estamos aqui na porta do Morumbi, por quê? Porque havia uma informação de que o Rogério assinaria o contrato aqui. Viemos rapidamente para cá. E no trajeto, além da assinatura do contrato, virou também um treinamento que está acontecendo agora. Refletores foram acesos por volta de 19h20. 19h30 começou esse treinamento, a gente não tem acesso, não pode entrar, ainda seguindo os padrões da pandemia de não liberação de repórteres em treinamentos. Mas foi tudo muito rápido hoje, Marcela. Há 3 horas de diferença entre a nota da saída do Crespo e sua comissão técnica com outros 6 componentes para a nota de contratação do Rogério Ceni oficialmente como técnico do São Paulo. O último jogo do Rogério comandando o São Paulo foi contra o Flamengo no Brasileirão de 2017, uma derrota por 2-0 na Ilha do Governador. Na época ele não levou o Cueva, deu uma confusão danada, já vinha pressionado e aí acabou sendo demitido pelo então presidente Leco. Depois ele foi para o Fortaleza, fez o que fez, transformou o Fortaleza numa equipe de ponta do futebol brasileiro, teve 30 dias no Cruzeiro terríveis e foi campeão no Flamengo, embora também não tenha sido uma passagem muito longa. Em algumas declarações, no Flamengo principalmente, e o fato de ter assumido o Flamengo, isso deixou a relação, que sempre foi de amor total, entre o torcedor do São Paulo e o mito Rogério Ceni como jogador, capitão, colecionador de títulos, recordes e gols, um pouco abalada. Tanto que quando o Crespo já estava pressionado, algumas pesquisas foram feitas e muitos torcedores, a grande maioria, não queria o retorno do Rogério Ceni como treinador. Mas o Júlio Casares já tinha essa pretensão desde quando lançou a candidatura. Só que entre o lançamento e a eleição dele, o Rogério aceitou o convite do Flamengo e ele teve que partir por um plano B para substituir, na época, o Diniz, que nem chegou ao final do Brasileiro do ano passado. E o plano B acabou sendo o Hernan Crespo. Quero lembrar uma coisa antes de devolver para vocês no estúdio. A gente tem que lembrar que quando o Cuca foi mandado embora e que deu aquela confusão, o Wagner Mancini vai assumir, não vai, na mesma noite o São Paulo anunciou o Fernando Diniz, quase na virada. O Diniz foi anunciado, mas dessa vez foi recorde. 3 horas, o Rogério já está no bid e já pode estrear amanhã contra o Ceará aqui mesmo no Morumbi. É, Afonso, realmente pense numa diretoria ligeira, a gente diria na minha terra. O Hoffman, a maior cara de que essa conversa já devia estar acontecendo, hein? É a impressão que fica, que a gente coloca até no ar, a diferença de horário entre a publicação das notas oficiais de 2 horas e 29 minutos. A publicação das notas. Então imagina o acerto, assinar contrato já publicado no BID. Realmente impressiona essa velocidade
na troca dos técnicos, naturalmente, quando a diretoria do São Paulo optou pela saída do Crespo, já estava decidida pelo Rogério e muito provavelmente já tinha feito os contatos com o treinador para deixar tudo encaminhado e aí depois assinar oficialmente. O que você achou dessa demissão do Crespo e também da chegada do Rogério Ceni? A gente falava sobre isso, inclusive, ontem, e falávamos, né? Será que o Crespo, se por acaso, em caso de derrota contra o Ceará, o Crespo poderia ser demitido para não ser demitido depois, no Clássico? Ontem a gente falava sobre isso e você dizia, olha, acho que não, acho que o Crespo vai até o final da temporada. Olha só. Não deixaram nem chegar no jogo contra o Ceará, né? Assim, eu não acho que a demissão do Crespo seja incompreensível, injustificável. Eu acho que existe um fundamento, porque o trabalho, ele era ruim. O trabalho se mostrou ruim na maior parte do tempo. Foi um começo extremamente promissor, como bem disse o Gustavo Hoffmann, mas o trabalho, depois do título paulista, nos meses subsequentes, foi perdendo consistência e o trabalho, na maior parte do tempo, ele foi ruim. Então, havia um motivo para insatisfação. Eu também não trocaria agora, porque pelo conteúdo que o Crespo mostrou nos seus melhores momentos, ali eu fiquei com a impressão de que ele é um técnico que tem capacidade de realizar um bom trabalho, que não realizava nesse momento, mas talvez com a pré-temporada, com um novo planejamento, as coisas poderiam voltar a melhorar de alguma forma no São Paulo. O que poderia levar a diretoria a demitir o Hernan Crespo? Entender que ele perdeu o comando do grupo, que o trabalho com aqueles atletas não iria mais render. Se essa é uma observação da diretoria, eu particularmente, aqui à distância, não tenho capacidade e tampouco apuração para isso nesse momento, para afirmar que esse é o fato. Então, enfim, depende muito do que a diretoria entendeu como determinante para que o Crespo fosse demitido. Mas o que eu acho que a gente tem que analisar é o que foi o trabalho. E como eu disse, foi um trabalho que começou muito bem, com ótimas expectativas para o São Paulo, não só em resultados, mas em modelo de jogo. O Paulistão teve a sua importância, mas ele não foi o suficiente para sustentar o trabalho. E a gente falou aqui, né, quando o São Paulo foi campeão paulista, que era fundamental o São Paulo voltar a erguer uma taça, voltar a tocar o seu hino na hora de um título, mas só aquilo não serviria para dizer que a temporada seria boa. O Paulistão seria valorizado se ele fizesse parte de um contexto positivo. Caso contrário, ele teria um valor muito reduzido. E no fim das contas, o São Paulo vai acabar a temporada talvez em uma posição intermediária, e a gente vai dizer que a temporada foi ruim, apesar do Paulistão. A hora que o Crespo começou a conviver com os problemas, ele não conseguiu solucioná-los ou conviver com eles, né? Os problemas que começaram de ordem física, com as lesões, depois ele perdeu os jogadores também por questão de rendimento. Benítez, que era o cara fundamental no começo do trabalho dele, não se mostra apto para jogar. Posteriormente, o Daniel Alves, por questões financeiras, também foi embora. Então, ele perdeu referências e ele não conseguiu lidar com os problemas. Ele sucumbiu diante das dificuldades. Então, no geral, eu avalio o trabalho dele como ruim no São Paulo. E chega o Rogério, mais preparado, melhor preparado do que na sua primeira passagem, que era a sua primeira aventura como técnico, mas eu chamo a atenção por um ponto que para mim foi muito marcante nos trabalhos do Rogério em clubes gigantes, como o Cruzeiro e o Flamengo. Ele teve nos dois dificuldades diferentes de relacionamento. Ele é gigante, ele é o maior da história do São Paulo, mas ele tem que entender como se relacionar melhor. Rogério é muito exigente, Rogério não é um cara fácil, Rogério é um cara perfeccionista, e isso às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Ele tem que ter essa sensibilidade melhor para ter agora uma carreira mais vitoriosa como técnico do São Paulo. Pois vamos mostrar então o bid já com o nome do Rogério. Você estava falando, né, e chamando a atenção, o Eduardo Afonso e o Hoffmann também, sobre como foi rápida essa aparição do Rogério no bid. Tá aí, ó, inscrição, contrato treinador e ali, ó, 18, 49 e 35, a data da publicação. Ou seja, deu tempo nem de ler o contrato, ele só assinou. Não deu tempo de ler. Aquelas 50 páginas de contrato, assinou, tá tudo certo, vamos começar a treinar. Mais ou menos isso. Ô, Edu, vamos voltar a conversar com o Eduardo Afonso, que está na frente do Morumbi. O time está treinando por lá e já está sendo comandado pelo Rogério Ceni. Eu queria que você falasse também sobre o Muricy. Tava todo um burburinho se o Muricy poderia sair ou não com a saída do Crespo, porque ele era um dos diretores que levantava a permanência, né, que queria a permanência do Crespo no São Paulo. A vontade do Muricy, então, não prevaleceu e ficou esse burburinho. Será que ele também sai? Será que ele fica? Ele permanece, Edu?
Então, Marcela, vamos lá. Primeiro, assim, a informação, embora divulgada por muitos meios e não aqui na ESPN, não condiz com a realidade. O Muricy, sim, participou da contratação do Crespo, sim, foi um dos entrevistadores dos vários técnicos que foram ouvidos antes do acerto com o Crespo, mas não via muita continuidade nesse trabalho nas últimas semanas, a informação que eu pelo menos tenho. E ele estava na reunião da semana passada, que deu um voto de confiança ao Crespo, e ele permaneceu mais 2 jogos. Um razoável contra o Santos e um muito ruim, talvez os piores, contra o Cuiabá. Surgiu assim que o Crespo foi demitido, ou saiu, né, que não existe a palavra demissão, surgiu a informação que o Muricy sairia. Rapidamente eu conversei com pessoas de São Paulo e não existe a mínima chance. Ele não está ligado ao Crespo ao ponto de ter que sair, ou em solidariedade, ou porque não queria que ele saísse. Não, me passaram que não tem nenhuma chance do Muricy sair, permanece no seu cargo. Essa é uma comissão técnica, Muricy e Rogério, que já era imaginada lá atrás no lançamento da candidatura do Júlio Casares, então não seria desfeita agora. E tem outros pontos que ainda são um pouco, digamos assim, não estão bem explicados. O primeiro, tem uma multa de $750 mil. Houve um acordo, essa multa será paga na integridade ou será diminuída? O Crespo aceitou esse acordo? Será paga à vista? Será parcelada, como no caso da dívida do Daniel Alves? Um outro ponto, quem chega com o Rogério? A comissão técnica do Crespo tinha mais 6 pessoas. O Rogério normalmente tem o Nelson, ex-zagueiro do São Paulo da década de 90, jogou ao lado do Bordon, tudo mais, que fez parte de todas as comissões dele, e tem o francês, que já trabalhou no São Paulo, o Charles. Então só vem esses 2, vem mais alguém, diminui a comissão do treinador e aumenta a participação da comissão que é efetiva do São Paulo, com Visório de auxiliar, preparadores físicos do clube e tudo mais. São pontos que ainda não foram esclarecidos. Sobre a saída do Crespo após 57 jogos, 24 vitórias, 21 empates e 12 derrotas, ela tem várias nuances que a gente apurou. E você pode acrescentar a falta de uma coerência na escalação, a falta de resultados, ele comprou a ideia, e tinha crédito, comprou a ideia da diretoria da conquista do Paulistão ser uma Copa do Mundo, mas esse crédito, ele foi sendo respaldado durante uma parte do Brasileiro e até nas eliminações da Libertadores e principalmente da Copa do Brasil, como foi para o Fortaleza. Mas nas últimas semanas, só em uma competição, jogando o tradicional quarta e domingo do futebol brasileiro, o time não evoluía. Verdade, então ele perdeu muito desse crédito. E até empresários e jogadores se manifestaram publicamente dizendo que se o Crespo não escalasse seus atletas, eles sairiam do clube. Casos do Benítez, que tem contrato de empréstimo até o final do ano, e do Orejuela, que foi a contratação mais cara do São Paulo da temporada, custou quase 14 milhões de reais. Então a pressão em cima do Crespo estava vindo de todos os lados, Marcela, de todos os lados, principalmente o lado essencial do futebol, que é a falta de resultados. E pessoal, o que vocês acharam dos detalhes, né? Eduardo Afonso deu todo o passo a passo aí da saída do Crespo e da contratação de Rogério Ceni. E tá claro que a diretoria já vinha conversando com o novo treinador do São Paulo. E aí fez essa pataquada, pelo menos o desrespeito com o Crespo. Deixou o cara treinando quarta de manhã, demitiu ele à tarde e no final da noite o Rogério Ceni já estava treinando a equipe para o jogo de hoje entre São Paulo e Ceará. O Rogério Ceni só dará suas primeiras declarações pós-jogo. Esperamos que com vitória, né? O Rogério Ceni aí tem uma oportunidade de ouro para desfazer a imagem que ficou meio manchada quando ele foi pro Flamengo, aí fez diversos elogios da torcida do Flamengo. E a torcida do São Paulo, óbvio, nós torcedores não gostamos. E o Rogério Ceni era a única opção, né? Vamos ser sinceros, no cenário que o São Paulo está. Os técnicos brasileiros são fracos, não haviam grandes opções. E trazer técnico do exterior também não teria lógica, já que você está demitindo o Crespo, teria um período de adaptação. E o São Paulo agora tem 13 batalhas para fugir da zona de rebaixamento. E se fugir, quem sabe? E aí é uma coisa muito mais lá para frente, não consiga brigar por um G9zinho, uma vaga na pré-Libertadores. Até para finalizar esse ano de maneira aceitável. Ainda assim, o que é inaceitável é a postura dessa diretoria, que colocou que seria a mudança, e de mudança não há nada. É tudo farinha do mesmo saco. Diferença de Júlio Casares para Eco? Nada. Muricy Ramalho, Carlos Belmonte, Rui Costa, cadê todo mundo? Todo mundo se escondeu e só veio soltar 2 notas oficiais, uma agradecendo o trabalho de Crespo e outra trazendo o Rogério Ceni, que é o novo escudo dessa diretoria, e eles estão rezando, orando, assim como nós também, para que Rogério Ceni dê jeito no São Paulo.
e o São Paulo continue sem ser um dos 3 grandes no Brasil, sem ser rebaixado junto com Santos e Flamengo. Mas pegou muito mal essa rapidez na contratação, tava tudo premeditado. Talvez não tenham demitido o Crespo antes porque deveriam estar negociando detalhes com o Rogério Ceni, que terá seu contrato até dezembro de 2022. E aí depois Rogério Ceni voltará a conversar com o São Paulo e aí o São Paulo verá se renovará com o profissional ou não. Se o Rogério Ceni conseguir a Libertadores, eu não tenho dúvida que será renovado. Desejo sorte ao Crespo, agradeço pelo Campeonato Paulista e não tenho dúvidas nenhuma que terá muito sucesso. Ainda mais que possivelmente seu futuro deverá ser o River Plate no lugar de Marcelo Gallardo. O problema do São Paulo são as pessoas que dirigem o São Paulo, né? Jogadores mimizentos aí do São Paulo e que deixaram o São Paulo nessa situação. Quer dizer, é muito mais fácil demitir o treinador do que demitir esses bandos de perna de pau. Então é isso, pessoal. Gostaria que vocês deixassem seus comentários. O que eu tenho visto em vídeos anteriores é que o pessoal está muito desanimado e muito preocupado, ainda mais agora que o Rogério Ceni foi contratado, todo mundo colocando que o São Paulo será rebaixado. Eu não sou tão pessimista assim e vou acreditar até onde for possível ou até onde a matemática nos deixar sonhar. Então é isso, não esquece de deixar o like, ativar o sininho. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Eu sou Marcelo Mazorra do Mazorra SPFC e já sabe, se tem novidade, tem vídeo no canal. E vamos São Paulo, hoje tem São Paulo e Ceará com a estreia do mito Rogério Ceni, que seja uma estreia com vitória. Saudações tricolores e valeu!